Olá! Hoje eu vou falar sobre o eu sou, o eu sou. Gente, o quanto é importante esse assunto. E eu queria contar da minha relação com essa frase que não é só uma frase, eu descobri várias coisas sobre essa frase. Você que está assistindo já deve ter um conhecimento prévio sobre essa frase ou nunca teve, enfim. Vamos falar como que essa frase chegou para mim. Ela chegou através de uma EQM, de uma experiência de quase morte. Descobri essa palavra em português, porque eu falava Near Death Experience. As pessoas sabem, né? As que estão já me seguindo aqui sabem que eu moro no exterior há muito tempo. Enfim. E agora eu sei que é EQM. Então, eu tive uma EQM e em 2021, né? 5 anos atrás. E um dos pontos principais dessa EQM foi essa frase, eu sou. Porque quando eu entrei nesse processo de morte, né, que eu tava morrendo lá na sala de cirurgia, se você ainda não sabe, se você chegou aqui agora, dá uma olhada nos cards aqui, eu coloquei sobre a minha experiência de quase morte e vai estar também no final do vídeo. Então, também vai estar no link aqui da descrição, então você pode dar uma olhada lá depois e entender o que aconteceu comigo, tá? Que eu não vou entrar aqui nesse mérito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que aconteceu? Eu tive uma experiência de quase morte e uma das coisas que começou, assim que eu estava no processo de morrer, né? Eu comecei a falar a frase eu sou o eu sou. E eu falava mentalmente, né? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Começou assim e ela pegou um ritmo muito rápido, né? E eu expliquei isso no meu vídeo e eu expliquei isso no Instagram. Várias pessoas comentaram esse vídeo. É um dos vídeos que viralizou da minha conta. E virou uma coisa não humana, assim. Virou um som muito rápido que em algum momento chega a ser só uma frequência, né? Entrou no eu sou, 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 eu sou. E eu, inclusive, vou fazer uma música com essa frase, que eu sou DJ e producer, se vocês não sabem. Segue lá a minha conta de DJ, o nome é Soluna, Soluna, Soluna Ray, A-E-R-A-Y. Porque eu tô aqui na Europa e eu toco techno, que é um estilo hypnotic techno, é o nome, techno hipnótico, que é um estilo de música eletrônica que é um mantra, é muito mantrado. Eu acho que tem total conexão com a espiritualidade, o techno hipnótico, porque ele justamente é mantrado, tá? E quando você entra numa coisa mantrada, você entra num estado de transe, né? Você acessa outras realidades, você acessa a espiritualidade, né? E eu sempre fui muito linkada com a meditação, sempre não, né? Depois da minha experiência de quase morte, eu fiquei mais ainda. Eu já fazia meditação desde 2019, 17 na verdade. Então já tem 10 anos quase que eu faço meditação. E o que aconteceu? Quando eu estava nesse processo de morte, eu comecei a repetir essa frase do eu sou, eu sou. E naquela época, 2021, eu não conhecia o eu sou como eu conheço hoje, né? Eu conhecia frases de afirmação no sentido eu sou feliz, eu sou rica, eu sou linda e abundante, etc. Mas eu não sabia do poder dessa frase, eu não sabia que estava na Bíblia, eu não sabia várias coisas que eu sei sobre agora. E quando eu acordei, né, e voltei à vida, fiquei com isso na cabeça e foi uma das coisas que eu pesquisei na época. E eu ainda estou nesse processo de busca do eu sou. E eu já entendo que o eu sou o eu sou é o resumo de Deus, né? Digamos assim. Eu vou tentar resumir aqui, né? Porque, obviamente, fica muito difícil resumir Deus. Mas eu acredito que Deus, essa higher power, essa energia, essa coisa superior que existe, ela está muito linkada com o eu sou. E o eu sou é uma das frases mais fortes e mais perfeitas para você manifestar qualquer coisa na sua vida. Eu também trabalho com manifestação, né, com auto-hipnose. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade também de manifestar.
E o eu sou está muito linkado com a sua identificação, né? Então, quando você fala eu sou isso, eu sou aquilo, e você se identifica, automaticamente você cria aquela identidade, né? E aquela identidade permeia toda a sua vida, e a sua vida, ela é um grande ripple. O que é ripple? Ela é um grande ecoar do que você diz que você é, né? Então, a origem do eu sou. O eu sou, ele é onde tudo começou e aonde tudo termina. E eu acho que a minha alma sabia disso. Como eu falei para você, eu já fazia meditação, eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, eu sempre tive experiências espirituais e experiências meio diferentes da natural, e eu vou contando aqui aos poucos para vocês. E o primeiro contato que eu tive com o eu sou e essa coisa de entrar no modo repetitivo, eu acho que foi uma forma da minha alma alcançar a frequência da centelha divina, a frequência de Deus, a frequência de Jesus, algumas. Eu acho que a gente pode dar qualquer nome que seja de, né, cada um vai entender de acordo com a sua religião, ou se você não tem religião, que é o meu caso, você vai entender isso como a sua conexão com o divino. Eu acho que a minha alma entrou nessa conexão com o divino, e a partir daí eu consegui ter aquele conhecimento suficiente para poder chegar e conversar com quem quer que fosse, que eu não sei quem foi que eu falei, na verdade, mas fazer a decisão de voltar para a Terra, de vir para cá cumprir a minha missão ou ficar lá, porque eu tive essa escolha. Então, eu nunca duvidei da morte, da vida pós-morte. Eu sempre soube que existia, eu sempre tive essa certeza, e as coisas da minha vida me mostravam que existia, porque eu tinha experiências espirituais. Mas a mais profunda, com certeza, foi a experiência de quase morte. E eu acho que a gente tem que muito se conectar com o eu sou. O que é o eu sou? É essa coisa da centelha divina, é essa coisa de Deus, é essa coisa dessa força superior, essa coisa que nos conecta com Deus, né? Nós somos semideuses, na minha opinião. Nós somos deuses também, mas com certeza existe uma força maior, algo, é uma força criadora de mundos, de universos, de galáxias. Não somos só nós, sabe? Essa força é uma força de criação muito grande. E todos nós temos um pouquinho dessa centelha. Alguns lugares vão dizer que é centelha divina, né? Todos nós temos essa centelha divina, e é por isso que a gente tem a opção de escolher, é por isso que a gente tem a opção de manifestar a nossa vida aqui, se a gente estiver alinhado com os nossos desejos e os nossos planos. É tão simples, mas é tão difícil. Mas eu queria falar sobre isso, eu queria te dizer isso. Comece a se conectar com o eu sou. E o que é se conectar com o eu sou? Se você tem uma religião, é você estar mais próxima da sua religião. Se você não tem uma religião, é você estar mais próxima da energia, da espiritualidade. E se você não acredita em nada, é também você acreditar mais em si mesmo, é você acreditar mais em você, no que você é, né? Porque o eu sou é uma afirmação de eu sou, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você afirma sobre o que você é. Mesmo você tendo religião ou não, você tem que tomar cuidado com a afirmação que você faz sobre você. Então vamos a um exercício prático, tá? Eu sugiro você pegar uma câmera e um celular, sentar num lugar calmo, de paz e harmonia, que nem eu tô aqui no meio da natureza, e começar a contar a sua história, falar sobre você, tá? E você vai falar como se você estivesse falando comigo, ou com um amigo, ou com a sua mãe, enfim, alguém que você confia. Você vai falar, então, a minha vida é isso, eu sou a Marcela Mello, eu tenho essa idade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou DJ, eu sou atriz, eu sou producer, eu sou mentora, eu sou blá, 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 blá. E você vai começar a falar livremente, sem pensar sobre você, tá?
e sobre os seus anseios, sobre o que você quer atingir na sua vida no momento, sobre os seus sonhos, sobre as suas dificuldades. E depois você vai ouvir, né? Depois que você gravar isso, você não veja o vídeo, você passa uns 2 dias e você vai lá assistir esse vídeo. E aí você vai entender o que você diz que você é realmente. Ali você vai encontrar várias crenças suas, várias críticas, várias qualidades que nem você sabia que você tinha. Se você entrar nesse estado de flow mesmo, de liberação, de que você vai falar livremente, como se você estivesse falando com a pessoa que você mais confia, vai ficar muito nítido isso. Você não tem que botar um limite de tempo, né? E aí que esse exercício é um exercício prático para você identificar suas crenças, para você identificar quem você está como identidade nesse momento, quem você está se apresentando no mundo. E também é um exercício para ver o quão conectado você está com essa centelha divina, com esse Deus, com esse Cristo, com essa força maior, essa força criadora de mundos, de realidades, de universos. Quão grande é isso, sabe? Esse é o eu sou. Eu queria fazer um vídeo que explicasse o eu sou da forma mais abrangente possível e que não tivesse atachada não é a palavra certa, mas assim, né, presa a um slogan de nenhuma religião, porque ele permeia tudo, né? E eu vi o vídeo também. Algumas pessoas comentaram nos meus comentários do vídeo anterior sobre o Michael Jackson, que fazia afirmações antes de gravar, eu sou isso, aquilo, escrevia no espelho. Isso que eu falei, era isso que eu conhecia sobre o eu sou, né? De afirmações, de positividade para você alcançar um estado mental que te levasse a se lembrar ou te conectar com essa frequência que você quer se conectar. Mas não é só isso, gente, né? O eu sou, chegar mais pertinho da câmera, o eu sou é uma parte de Deus que está dentro de você, é a origem de tudo, é a criação de tudo, é o seu DNA, sabe? Gente, o quão forte é isso, o quão incrível é isso. Eu fico animada, assim. Eu não sei se eu tô conseguindo colocar tudo em palavras aqui, mas eu espero que você esteja sentindo, porque não são só palavras, é também o sentimento, sabe? Eu não vou nunca conseguir traduzir isso em palavras, num idioma, né? Num idioma tão limitado, porque não é só um idioma e não são só palavras, é um sentimento de conexão superior. E eu acho que se você se conectar com esse vídeo agora, você vai sentir um pouquinho desse eu sou aí vibrando na sua alma, sabe? Vai vibrar assim dentro de você. Vai vibrar com a tua energia, vai vibrar com a tua alma. Tem um exercício para você sentir a sua energia. Vamos sentir a energia do eu sou. Você vai fazer um C com a sua mão esquerda e um C com a sua mão direita. Você vai pegar a mão direita e vai fazer círculos sem tocar na sua mão esquerda. Que nem eu tô fazendo aqui agora, ó, sem apoiar o braço, tá vendo? Vai fazendo sem tocar. O mais rápido que você puder. Eu toquei de novo, ó. Não vamos tocar. Se concentra. Você vai começar a sentir que a mão direita vai transferir uma energia para sua mão esquerda. Que a sua mão esquerda vai começar a sentir que ela está recebendo uma energia sem tocar. Eu tô tocando toda hora, eu não posso tocar. Para. Sente a mão esquerda. Você vai sentir total a energia vibrando aqui. É tão imediato. Estou fazendo aqui junto com vocês. Faz aí também. Essa mão aqui está carregada de energia, porque a mão esquerda recebe, a mão direita doa, né? Você pode pegar essa energia e colocar em qualquer lugar, assim, da sua alma. Do seu coração, sabe? E até transferir. Você vai sentir. É muito louco isso, né? Mas nós somos esse campo eletromagnético, esse campo invisível. E o eu sou é isso.
Eu acho que a minha alma a minha alma tinha total conhecimento sobre isso e até mais. E ela sabia, e ela, ela se colocou na minha frente naquele momento, né, que eu tava ali morrendo. E eu acho que se você tiver qualquer dia correndo um risco, em algum momento que você sentir que você tá morrendo, não sei. Às vezes a gente sente que a gente tá morrendo porque a gente tá numa situação de risco. Se conecta com o eu sou, lembra dessa frase. Tenta falar, né, mentalmente. Tenta lembrar disso. Porque eu acho que vai te colocar numa frequência. Olha, essa mão ainda tá sentindo aqui. Eu tô com essa mão assim, ó. Faz esse exercício para você sentir. Comenta aqui nos comentários se você fez o exercício, o que você sentiu. E como você pode usar essa energia também para se curar, né? Colocar em lugares que estão doendo, colocar em lugares que você tá querendo expandir a energia. É isso, o eu sou, gente. Não tem como falar disso de uma forma cartesiana, sabe? Porque não é cartesiano, não é pragmático, é uma coisa muito espiritual. É uma conexão mesmo de ligação, é tipo um interruptor, né? Então, algumas pessoas me perguntaram como se conectar com eu sou. Vou colocar alguns livros aqui, né? O livro de ouro de Saint Germain. E o outro livro, um livro que me abriu muito espiritualmente e que eu comecei a ler em 2017, na verdade, foi antes de eu ter a EQM, foi O Poder do Agora. O Poder do Agora, ele fala muito, eu lembro que quando eu comecei a ler, ele fez um boom assim na minha cabeça e eu ficava meio aérea até estando aqui na Terra, porque quando a sua mente ainda não se expandiu, ela ainda está muito fechada, quando esses conhecimentos entram na sua cabeça, ele começa a abrir portais na sua cabeça, né? E abriu total, assim, um portal na minha cabeça e eu começava assim, caramba, eu não sou os meus pensamentos, eu sou a pessoa que está observando os meus pensamentos. Então, quem é a pessoa que observa meus pensamentos, sabe? Eu comecei a entender essa coisa da consciência. Então, eu acho que se você nunca teve esse contato, se você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo, caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada, e fala, eu consigo sentir que tem algo, que essa mensagem faz sentido, que essa mensagem é real, lê esse livro, O Poder do Agora, porque o Poder do Agora vai te trazer sobre essa consciência do eu sou, sobre essa consciência da própria consciência em si. Em falar nisso, tem até um estudo que fala que a consciência não está no cérebro, que eles conseguiram medir, e que a consciência, essa consciência superior, ela não está no seu cérebro propriamente. Ela é uma coisa à parte que se conecta com o seu cérebro. Tudo está confirmando, gente. E nós estamos vivendo os melhores tempos, né, gente? Porque é tão legal a gente ter essa consciência de que nós não somos só isso aqui, que a nossa vida não é só isso aqui, e que nós temos o poder de transformar e de certa forma também não é bem controlar, mas fazer escolhas mais acertadas, né? Algumas linhas de religiões e conhecimento filosófico, elas falam sobre o poder da escolha, né? E de como a gente escolheu estar aqui. Mas a gente nunca teve essa certeza. E eu acho que esses tempos que a gente vive agora, eles não dão essa certeza, porque a gente está tendo muita informação, a gente está tendo muita forma de testar essa energia, a gente vê o próprio sistema e filmes, né, como Matrix, que explica a realidade que a gente vive, o próprio Instagram, né, o sistema do Instagram, do YouTube, que funciona com um algoritmo, que se você der um like, inclusive dê um like aqui, 80% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritas, então dê um like, se inscreve aqui, porque eu falo sobre esses assuntos. Aqui é um lugar onde você vai ter uns assuntos assim surreais, mas que vão te trazer essa realidade, que vão melhorar a sua vida. Então, a maioria das pessoas que assistem meus vídeos, elas não estão inscritas, né?
E quando você se inscreve, você atrai mais dessas pessoas, desse assunto. Isso também é a vida real, gente, não é só um algoritmo, isso também é a vida real. Só que a internet imita a vida real, isso que os caras já sabiam, sabe? É isso, gente. Esse é um vídeo curtinho para falar sobre o eu sou, para explicar um pouquinho do que eu entendo sobre isso, para explicar um pouquinho de como acessar as energias. Eu espero que você faça o exercício aí. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você sentiu, qual foi a troca que a gente teve. Me segue nesse canal que já começou, acabou de começar. Eu já tenho 300 e poucos inscritos, mas eu preciso de pelo menos 1000 aqui para bombar nessa rede também. Um beijo e até o próximo vídeo.